Olá, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Assessment. Eu sou Célia Campos, consultora do Grupo Meta RH, trabalho com recrutamento e seleção, Assessment e coach de carreira. E atualmente eu estou fazendo uma formação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Então, começando o nosso bate-papo, Assessment, vamos entender, né, o termo, o significado desta palavra. Muitos provavelmente já sabem, porque ou já ouviram ou já passaram por um processo de assessment. E esse termo vem do inglês, que é avaliação. E esse termo, ele nos leva, principalmente no mundo corporativo, né, a usar as técnicas e testes para avaliar comportamento. E com isso você define o perfil de uma pessoa, tá? Quem é de vocês que, por exemplo, já não fez uma pergunta, né, dentro do seu ambiente de trabalho, que você observa um colega de trabalho e você pergunta assim para você mesmo, né, se questiona, será que essa pessoa tem as características para estar nesta posição? Muitas vezes você também já deve ter feito perguntas para você mesmo. Será que eu me conheço de fato? Será que eu conheço quais são os meus principais pontos fortes? E mais ainda, será que eu conheço e tenho consciência quais são os pontos que eu preciso desenvolver ou aprender? Então, estas perguntas também são feitas pelas empresas. E o Assessment vem justamente para ajudar a responder essas perguntas, porque ela é uma ferramenta que vai dar subsídio a identificar essas competências comportamentais, essas competências técnicas, mas em especial as competências comportamentais. Hoje, vocês devem, né, já ter ouvido, nós vivemos uma situação, um momento que muito tem se falado sobre soft skills. Soft skills, né, tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, né, que ela diz o seguinte: as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Por si só, essa frase já define a importância dos soft skills. A revista Forbes fez uma reportagem a respeito de soft skills que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque ficaram nessa reportagem, com as pesquisas que foram feitas no mercado, foram identificados 6 soft skills mais requisitados hoje pelas empresas. A primeira é a comunicação eficaz. E aí, quando se fala em comunicação eficaz, não é só o falar, o escrever, mas comportamento, ou seja, postura, a habilidade que você tem, a postura que a pessoa tem em estar relacionando nos diversos tipos de ambiente. A segunda soft skills é pensamento criativo. A importância dessa competência, né, segundo a pesquisa, é justamente a capacidade de criatividade, mas não é aquela criatividade Einstein, mas é a criatividade no sentido do incentivo. O quanto que a pessoa tem iniciativa de pensar em trazer soluções em uma situação de emergência, numa situação de dificuldade. Isso sim é considerado um pensamento criativo de uma forma mais abrangente. Aí a terceira soft skills que eles, né, nessa pesquisa é referenciada é a resiliência. E a resiliência faz todo sentido, porque nós estamos vivenciando um mundo, né, um momento de muitas crises, quantas dificuldades nós enfrentamos, né, quantas decepções. E a resiliência é a capacidade que nós temos de nos organizarmos para continuar o nosso trabalho e não nos deixarmos nos abater. A quarta soft skill é a empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. A quinta é liderança. E aí essa pesquisa referencia a liderança muito mais além do que essas 4 primeiras que a gente falou, né? A pessoa tem que ter sim pensamento criativo, comunicação eficaz, mas a liderança ela vai muito mais além, porque é o sentido do profissional ter essa capacidade, essa habilidade de fazer a gestão de pessoas através das suas diferentes, né, dos seus diferentes tipos de comportamento e liderar essas pessoas para um resultado. E a última, porém não menos importante, é a ética no trabalho. E nós sabemos que ética não é adquirida, essa competência em bancos de escolas, não é adquirida em cursos, mas ela é adquirida no decorrer
da vida, né? Um processo que nós vamos adquirindo. Então, essas competências todas que nós falamos agora, elas podem ser identificadas através de um uso de uma ferramenta de assessment. E aí, falando em uso, né, do assessment, o assessment ele tem várias utilidades, vamos referenciar aqui algumas delas, tá? Que nós consideramos importante, principalmente para nós que trabalhamos na área de recursos humanos, mas ela é também realizado, o assessment, num outro momento, né? Num momento particular, num momento de transição de carreira. Então, os principais usos dessa ferramenta podemos destacar: o recrutamento e seleção, muito utilizado, treinamento e desenvolvimento, planejamento de carreira, é uma outra área que se usa muito, e nos processos de coach. Então, referenciando essas 4 ou 5 áreas que é onde mais se utiliza a ferramenta de assessment. Bom, e agora vamos falar um pouquinho dos tipos de assessment, né? Eu vou referenciar 4 tipos que eu considero os principais. É o que a gente chama do assessment pessoal. Então, esse assessment pessoal, na verdade, você vai identificar suas principais características comportamentais, né? E aí, quando se trata de um processo de recrutamento e seleção, vai se fazer, né, um match para identificar se as suas características comportamentais, que foi, né, dado naquele teste parecido, ele tem a ver, né, tá match com aquela vaga. Nós temos o assessment cultural, é onde você, através de algumas ferramentas, né, de avaliação, você pode observar, né, vai identificar emoções, tá? E motivação de cada um, também levando em consideração, se for o caso, com que a cultura de uma empresa. Então você consegue, através de um assessment cultural, identificar emoções e motivações. O outro tipo de assessment é o de times, tá? Que através do assessment pessoal você consegue identificar o perfil de comportamental de cada membro da equipe e, consequentemente, traçar um mapa das competências comportamentais de todos. E aí o assessment de competências, que aí essas competências estão direcionadas às habilidades, por exemplo, de raciocínio lógico, abstrato, tá? Análises críticas. Uma outra ponto importante do assessment são as ferramentas, né? Porque você já deve estar se perguntando, tá, e aí, como é que eu faço um assessment, tá? São várias as ferramentas que existem no mercado, mas neste vídeo em especial nós vamos dar destaque para uma ferramenta. Vamos falar um pouquinho mais dela e em outras oportunidades podemos trazer outras dicas de outras ferramentas. A ferramenta que nós vamos falar agora é a ferramenta DISC. E nós escolhemos essa ferramenta porque nós utilizamos muito aqui no grupo Meta Recursos Humanos, porque ela é uma ferramenta conceituada, ela é um teste psicométrico, foi criada por um psicólogo americano que chama William Marston, então ela tem uma grande credibilidade e uma grande eficácia. Então, esse psicólogo lançou na época, né, o livro que chama As Emoções de Pessoas Normais, já deixando aqui a dica desse livro, que é muito importante para quem quer trabalhar no seu processo de autoconhecimento, tá? E através deste livro que deu origem ao teste DISC. O DISC, na verdade, essas 4 letras, que é o D, o I, o S e o C, são exatamente as 4 características de comportamento que o Maslow, na época, definiu que todas as pessoas têm essas características, só que, dependendo da situação, nós apresentamos uma ou outra competência em destaque, tá? Então, a dominância, ela é uma característica que tem a ver com comportamento, como, por exemplo, proatividade, foco em resultado, dinamismo. Já a competência, né, o comportamento, melhor dizendo, influência, ela tem a característica mais de pessoas que são amigáveis, comunicativas, pessoas que gostam de influenciar e persuadir o outro. O outro comportamento, que é estabilidade, ele já tem uma característica mais da amabilidade, pessoas mais centradas, pessoas que são mais amigáveis, que são organizadas, receptível. E a competência, né, e a competência, a letra C, que é de conformidade, são pessoas que têm características de raciocínio lógico, pensamento analítico, são precisas, são cuidadosas, tá? E aí, só para vocês fazerem
um link em termos de figuras conhecidas no mercado, a característica de dominância, por exemplo, o Steve Jobs, quando fez esse teste DISC, esta foi a característica principal dele, a dominância. E tem tudo a ver com ele para quem o conhece, né? Assertividade, agressividade no sentido de trazer resultados. A influência, que é essa coisa da comunicação, de gostar de gente, por exemplo, foi identificado na Ivete Sangalo, que tem esta predominância de comportamento. Já a estabilidade, que nós falamos, que é essa tranquilidade, essa organização, a pessoa receptiva, acessível, foi identificada no perfil da irmã Dulce. E a competência, né, de conformidade, que é raciocínio lógico, minucioso, analítico, já é um comportamento, por exemplo, que foi identificado no Bill Gates. Então percebe que realmente é uma ferramenta que traz, né, resultados e que diz muito a respeito das nossas características comportamentais, ok? E aí eu deixo uma dica muito importante. Quando fazemos um assessment, é importante, se você tem interesse de conhecer mais sobre o assunto, de conhecer mais sobre você, porque o assessment leva ao conhecimento, ao autoconhecimento, à autoconsciência. É importante que você procure um profissional que estudou sobre isso, que conhece muito bem a ferramenta, porque ele vai te ajudar a pensar e a trabalhar melhor com os resultados que se tem em uma avaliação de assessment. Então, nós desejamos boa sorte para todos e até a próxima oportunidade.